Olá, galera. Vamos falar um pouquinho então sobre a fração geratriz, tá? Então, a fração geratriz nada mais é do que aquela que quando dividimos seu numerador pelo denominador, o resultado será uma dízima periódica. Ou seja, é um número decimal periódico, quer dizer, ele tem infinitas casas decimais, tá? E que sempre se repetem, tá? Os números decimais periódicos apresentam um ou mais algarismos que se repetem infinitamente. Esse algarismo ou algarismos que se repete representa o período do número que a gente estivesse referindo-se, tá? Então, vamos para frente. Quando a parte decimal é composta apenas pelo período, a dízima é classificada como dízima periódica simples. Quando, além do período, existir algarismos na parte decimal que não se repetem, a dízima será composta, tá? Então, veja aqui alguns exemplos. Eu tenho aqui, ó, 4 nonos. Quando eu divido 4 por 9, eu obtenho 0,4444. É uma dízima periódica simples. Por quê? Porque está repetindo o 4 sempre. Aqui também, ó, 32 noveavos. Também, quando eu divido, ele obtenho aqui uma dízima periódica simples, ó. Repete sempre o 5. Agora, aqui não. Aqui, quando eu divido 52 por 90, eu obtenho uma dízima composta. Por quê? Porque além desses números 7 que repetem toda hora, eu tenho um número aqui que não se repete. Por isso que ela é chamada de dízima composta. Agora, para descobrir a fração geratriz de uma dízima periódica simples, nós podemos seguir os seguintes passos, tá? Ó, primeiro, igualar a dízima periódica a uma incógnita, por exemplo, x, de forma a escrever uma equação de primeiro grau. Segundo passo, multiplicar ambos os lados da equação por um múltiplo de 10, para descobrir qual será o múltiplo que para descobrir qual será o múltiplo, devemos identificar quantas casas decimais devemos andar para que o período fique antes da vírgula, tá? Nós vamos fazer uns exemplos e vocês vão ver a aplicação disso daqui. Um terceiro passo, diminuir a equação encontrada da equação inicial. E um quarto passo é isolar o valor da incógnita, no caso, o x. Tá bom? E aí a gente acha o valor da fração que nós queremos achar, que é a fração geratriz. Então, aqui eu vou dar um exemplo. Um exemplo aqui, deixa eu ver, acho que passou anterior, tá? Uma dízima é periódica simples, tá? Quando que ela é periódica simples? Quando ela só repete um algarismo no período dela, né? Na parte periódica, tá? Então, nesse caso, como que nós vamos fazer? Eu vou seguir aqueles passos que eu coloquei aí atrás para vocês. Primeiro, nós vamos escrever a equação do primeiro grau, igualando o número que foi dado, né? A dízima que foi dada a x. Então, fica quanto? X é igual a 0,888 infinitamente. Então, essa daqui é a primeira equação, tá? Agora, observe que o período é composto por um único algarismo 8. Assim sendo, temos que andar apenas uma casa para ter o período na frente da vírgula. Então, eu quero trazer esse 8 aqui para frente da vírgula. Quero colocar esse 8 no lugar do 0, tá? E assim sendo, então, nós vamos multiplicar a equação por 10. Porque eu só quero andar uma casa, por isso que eu multiplico só por 10. Se eu quisesse andar 2 casas, aí eu multiplicaria por 100, ou 3 casas por 1000, tá? Por potências de 10, né? Ou múltiplos de 10, tá? Então, aqui eu fiquei com 10, ó, vou multiplicar então essa primeira equação por 10. Então, x vezes 10 é 10x. O que eu fizer no primeiro lado da igualdade, eu tenho que fazer também no segundo lado. Se eu multiplicar aqui por 10, aqui também eu preciso multiplicar por 10. Então, 10 vezes 0,888 infinitamente, ó, 10 vai dar o quê? 10x, que é igual a 8,888, tá? Percebe que aqui, ó, eu passei esse 8, quando eu multipliquei por 10, eu consegui passar esse 8 aqui para cá.
Esse 8 estava aqui antes da vírgula, agora passou, estava aqui depois da vírgula, passou para antes da vírgula. Então, essa daqui é a segunda equação. Conforme eu coloquei lá nos passos, agora nós vamos subtrair a primeira equação da segunda. Então, dessa segunda eu vou tirar essa primeira. Olha como ficou. 10x é igual a 8,888 menos x, que é a primeira equação, que é igual a 0,888. Por que nós fizemos isso? Para poder eliminar esses 8 aqui, ó. Então, aqui a gente consegue eliminar todos esses 8 aqui, porque 8 tirar 8 é 0, 8 tirar 8 é 0, 8 tirar 8 é 0. Ficou somente essa parte daqui. Só ficou essa parte aqui. 10x tirar x é 9x. 8 tira 0 é 8. Agora eu tenho que escrever isso daqui na forma de fração. Como eu tenho 9 multiplicando x, é igual a 8, então, para eu achar quanto que é apenas 1x, eu tenho que dividir esse 8 por 9. Na prática, esse número que está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Então, ficou 8 nonos. Então, ó, x é 8 nonos. Então, a fração geratriz é essa daqui. Se você dividir 8 por 9, você vai encontrar de novo esse número que estava aqui em cima. 0,888 e infinitamente. Tá bom? Vamos para mais um exemplo de dízima periódica simples. Agora, vocês percebem que nesse exemplo está escrito 0, 45, 45, 45. Tá? Então, vamos transformar ele numa fração geratriz. Tá? Então, nós temos aí dois algarismos no período que se repete, é o 4 e o 5, tá? Mas como nesse caso o período é composto por dois algarismos 45, então vamos, ao invés de multiplicar por 10, nós vamos multiplicar por 100. Por que por 100? Para poder colocar o período antes da vírgula. Quando eu multiplicar aqui por 100, eu trago esse 45 para cá antes da vírgula, tá? Então, veja como eu faço. Eu igualo a x, do mesmo jeitinho que eu fiz na outra explicação. Gero a primeira equação, e agora eu pego essa primeira equação e multiplico ela por 100. Então, fica 100 vezes x, 100x. 100 vezes 0,45, 45, 45. Então, ele vai dar 45,45, 45, que é a segunda equação. Percebe que aqui, olha, eu tinha dois zeros. O que eu fiz? Eu andei com essa vírgula duas casas decimais. Ao invés da vírgula ficar aqui, ela veio para cá. Por quê? Porque eu tinha dois zeros, então eu andei duas casas. Se eu tivesse só um zero, eu ia deixar a vírgula aqui. Tá bom? Então, é isso que vocês têm que prestar atenção. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa que fizemos na outra. Vamos subtrair a primeira equação da segunda. Ó, a segunda equação é essa, e eu vou tirar essa primeira aqui. Então, ficou como? Ó, 100x é igual a 45,4545, menos o x, que é igual a 0,4545, que é a primeira. Então, aqui é a segunda equação, aqui é a primeira. Essa parte aqui já cancela, né? Porque é tudo igual, esses números. Então, eu fiquei com 100x menos 1x, deu 99x. 45 menos 0 é 45. Agora, eu quero só o x. Eu não quero 99x, tá? Como eu quero só um x, eu tenho que dividir esse 45 por esse 99. Que na prática ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo. Tá bom? Então, ficou 45,99avos, é a fração geratriz. Só que, aqui, se vocês perceberem, dá para a gente simplificar. E sempre que der para simplificar, a gente deve simplificar. Então, eu posso simplificar o 45 por 9 e o 99 também por 9. 45 por 9, dividido por 9, deu 5. 99 dividido por 9, deu 11. Então, a nossa fração geratriz é 5/11avos. Se você dividir 5 por 11, você vai achar esse número que estava aqui, que ele deu inicialmente. Tá bom? E vamos para mais um exemplo. Esse daqui já é agora com a dízima periódica composta. Como eu disse lá anteriormente,
A dízima periódica composta, ela tem mais que ela não tem apenas o período repetitivo depois da vírgula, ela tem mais alguma coisa. Nesse caso aqui, ó, tem 2,3616161 infinitamente. Qual é o período que se repete? É o 61, olha. E está sobrando um número aqui depois da vírgula. O número que está sobrando aqui é o 3, né? Então, eu tenho que achar um jeito de tirar esse 3, tá? Então, é isso que nós vamos ter que fazer. Então, da mesma forma com que a gente trabalhou nas outras duas, o primeiro passo é igualar a x. Eu vou chamar isso daqui de equação inicial. Igualei a x, tá? Agora, para eu poder tirar esse 3 daqui, eu vou multiplicar aqui por 10, porque daí esse 3 vem para cá, porque a vírgula anda para cá, uma casa, quando eu multiplico por 10, né? Então, para transformar essa dízima periódica composta em uma dízima periódica simples, eu vou transformar numa dízima simples. Nós vamos multiplicar a equação inicial por 10. Dessa forma, nós levamos o 3, que é o algarismo que não se repete, para antes da vírgula, porque eu mostrei aqui para vocês agora. Então, x vezes 10 dá 10x, 2,3616161 vezes 10, que eu tenho que multiplicar por 10, os dois lados, né? Não posso multiplicar só um lado. Então, a casa, então, ao invés de 2,3, ele passa a ser 23. Por quê? Porque a vírgula anda uma casa aqui, né? Então, passou 23, 61, 61, 61. Aqui eu já tenho uma dízima periódica simples agora. Só que ela está na segunda equação, não está mais na primeira, está na segunda. Por isso que eu chamei a primeira de inicial. Agora é segunda e depois é terceira. Agora, eu ainda preciso achar um jeito de eliminar essa parte que está depois da vírgula, tá? Esse monte de 61 que está aqui. Então, para eu poder eliminar, eu tenho que multiplicar essa inicial aqui por quanto? Por 1000. Porque se eu multiplicar por 1000, eu vou andar com a vírgula, uma casa, duas casas, ó, eu passo ele para cá, o número para cá. Tá? Se eu fizer isso, tá? Então, ó, depois multiplicamos a equação inicial por 1000 para poder passar o período para a frente da vírgula, tá bom? Então, nós vamos ter aqui, ó, 1000x, vou multiplicar quem? A equação inicial. Qual que é a equação inicial? Essa daqui, olha. X vezes 1000 vai dar 1000x. 2,36, né? 3,616161 vai dar 23,61,616161. Então, essa daqui foi a terceira equação que gerou, depois que eu multipliquei ambos os lados por 1000. Partindo da equação inicial. Tá? Aí, depois a gente procede da mesma maneira que a outra. Subtraindo a segunda equação da terceira, então agora eu subtraio essa segunda, dessa terceira eu tiro a segunda, não a primeira, a segunda, porque ó, tinha que ter valores iguais aqui depois da vírgula, tá bom? Então, ó, 1000x igual a 2.361, 616161 indefinidamente, né? Menos 10x, que é a segunda equação, que é igual a 23, 61, 61, 61. Ó, percebe que aqui, ó, depois da vírgula ficou tudo igual. Então, aqui eu posso cancelar essa parte. Sobrou apenas isso daqui, ó. Esse pedacinho aqui, tá? Então, de 1000x eu tiro 10x, sobrou 990x. De 2.361 eu tiro 23, sobrou 2.338. Como eu quero só o x, eu passo esse 990 dividindo aqui para o segundo membro. Então, ficou como? X é igual a 2.338 dividido por 990. Essa daqui é a fração geratriz. Se dividir esse número por esse, você vai encontrar de novo aquele número inicial que nós tínhamos lá, que era a dízima periódica composta. Tá? Agora, aqui ainda dá para a gente fazer uma simplificação por 2, se nós quisermos. Tá? Podemos simplificar por 2. Eu acredito que seja só por 2 que vai dar aí. Tá bom? Então, olha, era isso que eu queria mostrar para vocês, tá? Aqui eu coloquei, foi um material adaptado, né? Que eu tirei lá da internet e adaptei algumas coisas para vocês aí. Tá bom? Então, muito obrigado.
né? Agora vocês já viram, vão ver o vídeo com calma e depois vocês fazem os exercícios que vocês têm.